Meus irmãos, graças a Deus, nós voltamos, né, mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula, nossos encontros em Antigo Testamento 2 estão terminando. Nós vamos concluir aqui o assunto e eu posso dizer a vocês, deixa eu ficar um pouquinho à vontade, né, com os senhores. Eu sei que nós estamos distantes, né? E eu tenho vontade de conhecer vocês assim, mais pessoalmente, né? Aqui eu estou no estúdio, vocês estão aí, né? Deus um dia, se for a vontade de Deus, talvez um dia a gente consiga, ou melhor, ou a gente se encontre, né? Lá pelo Templo Central, se Deus assim permitir, será uma satisfação e um prazer muito grande me encontrar com cada um de vocês, né? Bem, meus irmãos, eu disse a vocês que foi aquela atividade, né? Que nós fizemos para a gente dinamizar, para a gente interagir melhor, em tempo real, né? É bom porque é um exercício, né? Que a gente, assim, usa a Bíblia, né? Usa a Bíblia, a leitura, a gente envolve todos os polos, né? Eu peço, em nome de Jesus, que ninguém se sinta injustiçado, que o objetivo da gente não é isso, nem injustiçar ninguém e nem tampouco reprovar. Isso não é o objetivo, né? Nosso objetivo aqui é construir um conhecimento junto, e essas atividades assim, né, em tempo real, veja que são 11 polos, 12 polos ao todos, que estão interligados aqui, quer dizer, muita gente, né? Muita gente mesmo. É uma maneira da gente interagir bastante. Aí na atividade que eu pedi, só relembrando, foi o seguinte: eu fiz um pedido, né? Localizasse as profecias no Antigo Testamento referente a Cristo, né? Eu não pedi o versículo por completo, né? O que eu pedi somente referência. Aí quando foi agora no segundo horário, no intervalo, nós recebemos aqui dos irmãos dos polos que mandaram a referência. Quero agradecer de início a vocês, Deus abençoe por essa participação, né? Fiquei também impressionado, viu? Estou aqui também muito impressionado, assim, com a rapidez, né? Com a agilidade, a agilidade, a quantidade de referência. Isso é muito bom porque eu estou vendo que os senhores realmente leem Bíblia. E, irmão, por mais que a gente faça um curso teológico no nível acadêmico, por exemplo, como esse nós estamos aqui, mas a leitura da Bíblia ela é fundamental. Pode ter os livros que forem, mas a Bíblia é o livro diário do crente, né? Para a gente ler. Eu já li bastantes livros, mas a Bíblia tem que ser lida, no caso, para mim, diariamente. Okay? Bem, e o polo, né? Para dar um incentivo, olha, eu queria dar meio ponto. Minha intenção era dar meio ponto. Mas eu olhei lá, quando eu olho no sistema, não tem aquela possibilidade de dar meio, né? Só tem a possibilidade de dar 1 para cima. Então tudo bem, né? Deus ajude, né? Deus abençoe. Mas o polo que mandou a maior quantidade, né, que localizaram, né, com a rapidez impressionante, né, foi o polo de Palmares. O polo de Palmares conseguiu localizar no Antigo Testamento 312 profecias referentes a Cristo. 312 profecias referentes a Cristo. Foi justamente o polo de Palmares. Deus abençoe vocês, né? Junto do versículo também está vindo, da referência está vindo também uma parte do versículo para mostrar que realmente não está se repetindo o versículo. Deus abençoe os irmãos aí de Palmares, né? Receberam aí, ficaram em primeiro lugar, 312 profecias, né, referente a Cristo, só do Antigo Testamento. Bem, como eu prometi a vocês, ao polo de Palmares, né,
É o Polo de Palmares que conseguiu essa façanha, né? Deus ajude. Eu confesso a vocês, né? Não estou subestimando a capacidade, pelo amor de Jesus Cristo, me entenda, né? Eu esperava uns assim, 100, né? 120, né? 180, né? Que é a média, né? Geralmente quando se faz aqui, quando se faz em sala de aula. Mais 312, Deus abençoe vocês. São Lourenço chegou perto, né? Minha terra. A minha terra, eu sou lá de São Lourenço da Mata, eu resido em São Lourenço da Mata, mas congrego na área 51, em Camaragibe, ali. Chegou perto, por pouco vocês não foram o primeiro lugar. Estava torcendo para que vocês fossem primeiro, pelo menos minha terra, né? Mas Deus abençoe vocês também e aos irmãos de Palmares, né? Aí é o Polo de Palmares, dentro da disciplina, aos irmãos de Palmares, dentro da disciplina, né? Dessa disciplina aqui, da minha disciplina, Antigo Testamento 2, aí a gente vai acrescentar um ponto dessa atividade final, um ponto, a gente acrescenta um ponto, viu? Lembre-se que quando eu terminar os slides de hoje, tem uma disciplina geral, tem uma atividade geral referente à disciplina, que é simples, que vocês vão postar para eu poder dar a nota, e vai somar com a nota que já existe e dividir por 2, né? A nota da primeira atividade, a nota da segunda, só os irmãos do Palmares que recebem mais um pontinho, né? Deus abençoe, um grande abraço, e um dia, talvez, se for a vontade de Deus e a vontade do nosso pastor e da superintendência da STADEB, um dia talvez a gente se encontre no polo ou em alguma atividade da igreja. Deus abençoe. Vamos voltar ao nosso assunto, ok? Deus abençoe os irmãos pela participação, né? Se no futuro a gente tiver a oportunidade de estar aqui com o Senhor de novo, a gente faz mais uma participação dessa em equipe, né? Envolvendo todos os polos. Antes de eu começar, irmão, me desculpa, a foto de vocês, né? Eu quero ver vocês, os irmãos que mandaram foto. Deixa eu ver. Amém, amém. Uns que são conhecidos, o pastor está ali, Paz do Senhor, Deus abençoe aos irmãos presbíteros, Deus ajude a cada um de vocês, a satisfação imensa. Talvez um dia a gente tenha oportunidade, né? Talvez um dia a gente tenha oportunidade, ou pelo tempo central, em algum culto, de a gente se encontrar e dar um abraço bem forte em vocês, né? Não só aí de Palmares, isso é a foto dos irmãos de Palmares, né? Não só dos irmãos de Palmares, os outros irmãos também, com certeza. Vamos conversar, tem muito assunto, irmão, pra gente começar nesse segundo momento. Vamos lá para o nosso slide. Função dos profetas. Protestaram contra a aliança política, condenaram severamente as negociações políticas. Você pode abrir sua Bíblia em Oséias capítulo 7, versículo 8 e Oséias capítulo 7, versículo 11 e o versículo 14 foi o versículo que eu grifei para a gente ganhar tempo. Eu não vou ler aqui com os senhores, mas vocês podem abrir aí no polo onde vocês estão e verificar. Aí geralmente se pergunta o seguinte, né? Qual era o problema da aliança política, né? Era porque a aliança era uma aliança corrupta? Não. Não era simplesmente, a questão não está na política em si, viu? Isso eu quero deixar claro. Os profetas do Antigo Testamento sempre condenaram as alianças políticas. O problema está na política? Não, o objetivo não é esse. Qual era o problema? Era a falta de confiança de Israel em Deus. Quando você abre a Bíblia em Oséias capítulo 7, versículo do 8 até o 14, eu só coloquei o 14 aqui para a gente, que é o mais forte, assim. Israel, o Efraim, é feito uma pomba sem destino. Ora vai para o Egito, ora vai para a Síria. Quer dizer, a linguagem profética dali é o seguinte: Israel faz aliança com um, faz aliança com o outro. Quer dizer, pegou as duas maiores potências da época, que eram justamente Egito e a Síria, para fazer aliança. Se confiava mais na aliança política do que em Deus. E quando existia esse envolvimento político, dessa maneira, a idolatria também estava no meio. É por isso que Deus condena tanto esse tipo de aliança política, porque não se confiava mais em Deus, se confiava agora nas alianças políticas. E numa aliança que envolvia, acima de tudo, idolatria, e idolatria pesada.
Tem mais referência, pronto. Você está vendo aí na sua tela a idolatria, 1 Reis capítulo 13 e versículo 2, aí uma série de referências, só para a gente ganhar tempo. E Amós capítulo 5 e o versículo de número 27, tem imagem, né, uma representação lá de um profeta tentando quebrar uma das imagens das irmãs de Baal. Quem? A atuação dos profetas. Os profetas primitivos e os profetas escritores dirigiram-se a Israel, reino do norte, que deixou de existir, ok? A partir de Isaías, os profetas se dirigiram-se a Judá, o reino do sul. A atuação dos profetas escritores podem ser visualizadas em 3 períodos de acordo com os seguintes impérios. Vamos ver as profecias bíblicas de acordo com os impérios. Tem o Império Assírio, vamos voltar aqui para mim, para a gente ficar mais junto. As profecias no Antigo Testamento. Primeiro, a partir de Isaías, os profetas agora dirigem a maioria de suas profecias com o reino do sul. O reino do norte deixa praticamente de existir. E dentro de uma atuação maior dos profetas, global maior, aí os profetas atuam assim no período relacionando a atuação profética com os grandes impérios. Período assírio é quando a Assíria ela é a potência maior. Período babilônico é quando a Babilônia é o império dominante. E o período persa é quando a Pérsia é justamente o império que está em evidência. Então os profetas e os livros são de acordo justamente com cada período de grande império. No período assírio, vamos trazer como exemplo somente alguns. Vamos lá para a tela. No período assírio, observe, no período assírio, profeta Jonas, a profecia de Jonas é dirigida a Nínive. Amós, Israel, Oséias, Israel, Isaías, Judá, Miqueias, Judá. Tudo dentro desse período, onde a Assíria é a nação que está em evidência, ou melhor, o império que está em evidência, dentro desse período. Exemplo de Jonas, vamos tomar somente 2 casos aqui. Está aqui para mim somente 2 casos para a gente ver, já que não é possível ver livro por livro, mas pelo menos eu posso tomar 2 aqui como uma amostragem. Jonas, quando ele dirige a profecia dele a Nínive, inicialmente a mensagem do livro de Jonas é uma mensagem de juízo muito severo. A mensagem é clara, porque a nação seria destruída. E você não vê uma mensagem de esperança da parte do profeta para o povo de Nínive, não. Nínive vai ser destruída. Essa é a mensagem. Nínive será destruída. A reação do povo, quando sabe justamente disso, é de se humilhar, chorar, fazer um jejum, e o povo se arrepende. Deus está no céu, vê o povo se arrependendo e promete e não derrama mais seu castigo. Como eu disse a você no primeiro momento, a mensagem ela pode ser dura como for do profeta, dura, pesada, condenatória, mas se há um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus age a favor e não mais contra. Nínive é um exemplo típico disso. Quando eu olho para o profeta Jonas, aí já é um pouco, vamos dizer assim, pouco não, irmão. Deixa eu ser sincero. O profeta Jonas, na verdade, é um caso de um homem que recebeu a mensagem de Deus, manda para uma nação da Síria, né? Dirige justamente a profecia para Nínive, mas tem um problema com Jonas. Jonas não quer que ninguém se converta da Síria, né? Jonas não tem interesse, né? Aí se tem várias teorias concernentes
Ora, Jonas tinha medo do povo de Nínive? Se faz uma pergunta. Jonas, os ninivitas mataram a família de Jonas, para ele ter tanto ódio desse povo? Bem, são teorias, né? Teorias geralmente são extra-bíblicas, não tem como a gente se apoiar sobre isso. O que eu posso dizer a você é o seguinte, concernente ao profeta Jonas. Jonas é um profeta que ele quer Jeová somente para Israel. Ele quer Deus só para Israel. Ele não aceita Deus em outra nação, principalmente em Nínive, né? Ele tem tanta raiva do povo de Nínive que na mente dele ele prefere morrer. Você vai ver a análise onde eu quero chegar. Ele prefere morrer do que entregar a mensagem, porque quando ele sai de Jope e vai em direção a Tarsis, né, ele vai tentar se esconder de Deus, fugir daquilo que Deus quer realmente com ele. Quando se descobre que ele é o culpado, né, deixa eu adiantar a história, que ele é o culpado, que o navio está quase na pique, Jonas tem uma ideia fabulosa. Jonas diz assim: me joga dentro d'água que as águas se acabam. Realmente, ele está percebendo, Jonas está entendendo alguma coisa, que Deus não é somente Deus de Israel, né? E nessas aulas que nós passamos aqui com vocês, é possível a gente ver nas entrelinhas que na mentalidade do povo normal, Deus era simplesmente um Deus, Jeová era um Deus local, na mentalidade da maioria do povão. Aí Deus precisa usar um profeta, feito Jeremias, e dizer assim: Jeremias diz ao povo que eu não sou somente Deus de perto, eu também sou Deus de longe. Deus usa Isaías e diz assim: Isaías diz ao povo, né? Deixa eu parafrasear: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Quer dizer, é um Deus dominador, um Deus universal. Quando Jonas tenta fugir de Deus, ele está passando essa ideia de que Deus é um Deus local. Quando ele vê que Deus vai pegá-lo, né, disse: ele veio atrás de mim, me joga dentro d'água. Quer dizer, ele ia morrer. O que dá a entender para a gente é o seguinte: quando eu olho o capítulo 4, a atitude de Jonas dizer me joga dentro d'água eu morro, mas a mensagem eu não levo. O que o profeta quer dizer é isso. Porque quando chega no capítulo 4, Jonas diz assim: eu sei, Deus, capítulo 4, versículo 1, que tu és Deus misericordioso, longânimo, grande e que te arrependes do mal. Foi por isso, capítulo 4, versículo 1, você pode verificar, está lá, capítulo 4, verso 1, verso 2 e verso 3 do livro de Jonas. Foi por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia das tuas misericórdias. Dá para você perceber o contraste? Enquanto você tem um Deus aqui que está querendo, que é um Deus que perdoa, você tem um profeta que serve esse Deus querendo que os ninivitas morram. Aí quando ele diz assim, me joga dentro d'água, a ideia que ele passa para mim é o seguinte: eu morro, mas a mensagem eu não entrego. Foi o que ele fez, ele tentou fazer um desafio com Deus. Aí quem desafia Deus não consegue ficar, não consegue sair ileso da situação. Jonas sabia tanto do caráter de amor de Deus em relação, não só aos ninivitas, mas à humanidade. Ele sabia do caráter de Deus, que ele usa uma expressão no capítulo 4, diz assim: eu sei que tu és misericordioso. Irmão, no hebraico não existe, não se assuste com o que eu vou dizer, no hebraico não existe uma palavra específica para misericórdia. A tradução literal para a palavra misericórdia, etimologicamente falando, que está lá no capítulo 4, versículo 1 e o 2, que lá não está misericórdia, está misericórdia para nós de língua portuguesa. Para eles não está lá misericórdia, não existe uma palavra específica ali. Mas o que é que existe ali? Quando eu recorro ao texto em hebraico, livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, Jonas diz assim, literalmente, diz assim: Deus, eu sei que tu tens narinas longas. Opa, narinas longas? O que é que isso tem a ver com misericórdia? Tradução literal.
Eu sei que tu tem narinas longas. Narinas longas. E o tradutor colocou pra gente misericórdia. Deixa eu melhorar a compreensão. Narinas longas também pode ser interpretado da seguinte maneira: respiração profunda. Aí o tradutor entende o seguinte: narinas longas quer dizer respiração profunda. Se ele respira, ele espera. Se ele espera, ele é misericordioso. É feito o pai que tem um menino, e quem é pai aqui, quem é mãe, sabe disso, que menino faz raiva em determinados locais que não é para fazer. Aí muitas vezes você quer bater nele, mas não pode bater na frente dos outros, que é feio, né? É feio. O indivíduo respira profundamente e faz: depois eu te pego. Pronto. É assim que o judeu se expressa. Respira profundamente. Aí o tradutor colocou pra gente lá no capítulo 4 a expressão misericórdia. Se ele respira, ele espera. Se ele espera, então ele é misericordioso. Mas veja a compreensão do profeta: eu sei que tu respira, que tu espera, que tu perdoa, seja lá quem for. Eu sei. Eu sei, e foi por isso que eu fugi, porque eu não queria que o povo se arrependesse, que tu perdoasse. É o livro, é o profeta, né? Destinando o que Deus usou para levar a profecia para a cidade de Nínive, né? Ali. Isso no período assírio. Amós. Vamos pegar Amós, vai abrindo logo sua Bíblia, capítulo 4 de Amós. Eu estou pegando somente a amostragem, viu? Bom seria que a gente pudesse trabalhar livro por livro aqui. Tem alguém? Temos uma pergunta do Paulo Palmares. Jonas não tinha misericórdia do povo, e por que é peculiar do homem não ter misericórdia? Olha, assim, realmente Jonas não tinha misericórdia. A gente consegue ver no texto. Eu estou pegando Jonas, que é um livro pequeno, que a gente pode até citar os versículos, né, dele. Na verdade, Jonas não tinha misericórdia, né? O negócio de Jonas era Israel. Jonas não queria que Deus fosse para nenhuma outra nação, principalmente para a Síria nem para Nínive. Concernente essas histórias, porque mataram a família dele, olha, são informações extra-bíblicas que não tem apoio. O problema todo é que não tem um apoio histórico, nem arqueológico, para a gente afirmar isso. É por isso que eu estou descartando, né? Estou deixando de lado, né? Estou me baseando no texto. Quer dizer, o texto me passa o seguinte: Jonas não tem misericórdia. Agora, é normal do ser humano não ter misericórdia? Disse, olha, no caso, eu não vou dizer, no aspecto geral, sim, né? Porque existe uma natureza maculada pelo pecado. Existe um egoísmo muito forte. Eu consigo ver em Jonas aqui, eu acho que a grande maioria também deve ver, um egoísmo muito grande. Aí quando o indivíduo é egoísta, ele não tem, a misericórdia dele é particionada. É para uns e outros não. É feito o caso de Jonas. Misericórdia de Deus é para Israel, para outra nação não, né? E esse não é o projeto de Deus, né? Aí uma vez eu lembro que me perguntaram assim: professor, por que foi que Deus escolheu Jonas sabendo que ele tinha todos esses defeitos, né? Isso, por uma razão clara, irmão. Eu entendo que Deus pega esse homem com defeito para poder trabalhar no caráter desse homem e deixar em evidência o que é que realmente Deus quer acerca da humanidade. Como Deus enxerga, né? Vamos dizer assim, deixa eu parafrasear, trazendo a linguagem compreensível, como é que Deus enxerga essa humanidade? Ora, por mais que seja pecadora, mas se há arrependimento, se voltar para Deus, o perdão de Deus é liberado, né? E está mostrando uma coisa aqui: ai de nós, se Deus olhasse para a gente como a gente olha para as pessoas, né? Fica um contraste, né? Bem grande. Tem mais alguém? Tem sim, Paulo São Lourenço, do aluno Edilson. O fato do profeta Jonas não querer o arrependimento daquele povo retrata o seu sentimento nacionalista. A nação assíria se caracterizava por ser cruel e obstinada. Realmente. Tinha a nação assíria, só um dado histórico. A nação assíria, quando invadia outra nação, né? Quando suas tropas militares invadiam outra nação, eles tinham uma característica
assim, de invasão terrível, né? De dominação terrível. Uma delas era, depois que a nação, ou a cidade, principalmente a cidade, estava dominada, ela pegava os homens, dando preferência aos soldados e aos mais jovens. Isso era uma política de guerra deles, da nação assíria, uma política de guerra. Cortavam a cabeça desses homens e faziam pilhas de crânios. Pilhas de crânio. Quer dizer, isso era uma estratégia militar deles. E isso trazia um terror psicológico terrível. A Assíria se notabilizou não só pelas suas armas, não só pelas suas táticas, né, de invasão, mas também a guerra psicológica, né, o ataque psicológico. E um dos ataques psicológicos era esse, era matar os homens, fazer pilhas de crânio, de preferência os mais jovens, e os soldados, fazer aquela pilha, na verdade parecia uma verdadeira pirâmide de cabeças humanas. E aquilo, para quem passava na cidade, né, e para quem presenciava aquilo, é um horror, né? Só a gente imaginar mesmo uma coisa de filme de terror, realmente. É terrível. Então, a Síria tinha, né, essa característica na época. Eu sei que Jonas sabia disso, né? Jonas sabia disso. O sentimento nacionalista dele é muito forte, o egoísmo é muito forte. A visão também que ele tem de Deus é de um Deus local, né? Esse é um Deus local. Ele entende quando ele foge, e quando ele vê que o navio vai afundar, ele entende que Deus agora não é somente o Deus de Israel, é o Deus que pode ir lá atrás do homem. Aí o capítulo 4, versículo 1 e 2 é a chave. Diz: eu sei, por isso que eu fugi. Eu sabia que tu perdoa, por isso que eu fugi. Então, existem essas características bélicas, né? No livro, na nação assíria. Vamos para outro livro, vamos para Amós, vamos pegar como amostragem, né? Pra gente, vamos voltar lá para a tela rapidinho. Você vai já abrir na sua Bíblia aí, capítulo 4 de Amós, e o versículo, vamos ver o versículo de número 5. Número 5. Bem, período da Síria, deixa eu só dar uma adiantada aqui nesses slides. Período da Síria. Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miquéia, onde esse império é o que mais se destaca, né? Período babilônico. Quais os livros que foram escritos, né, nesse período? Ou melhor, né, vamos refazer a frase aqui. As profecias que foram dirigidas no período babilônico. Nesse momento, a Babilônia é o império que está em expansão, é um império que está em evidência, né? Profetas: Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Aí, dirigida a quem? A Nínive, Judá, e Ezequiel aos cativos de Judá. Perceba uma coisa nisso aqui: você não encontra mais a questão do Reino do Norte, né? Você não está vendo mais aqui o Reino do Norte. O Reino do Norte foi levado cativo pela Assíria, né? E a Assíria tem uma política de pegar e repatriá-los, né? Colocar em outra pátria e trazer pessoas de outra nacionalidade, que são uma tática. Quando a gente se estuda realmente história antiga, né? De preferência aquela história antiga muito específica, a Síria, ela tinha uma política que era para acabar com aquele sentimento de nacionalidade que tinha, de os pobres que ficavam na terra, feito o que aconteceu no Reino do Norte, ele trazer pessoas de outras nacionalidades. E o texto mostra isso, trouxe gente de Ava, de Cute, gente de outras nações, colocou no terreno do Reino do Norte, para que houvesse casamentos mistos e as características básicas daquela primeira nação que ali existiu fosse desaparecendo. Com ela também vai desaparecendo aquele sentimento de nacionalidade. Aí está, por exemplo, a origem dos samaritanos. Quem prega sobre a mulher de Samaria tem que pelo menos falar sobre isso aí. A origem dos samaritanos está aí nessa miscigenação, né, de culturas e de povos. É de uma maneira que o judeu na época de Cristo, ele olha para o samaritano e diz assim: a gente não pode se falar,
Mas por que não pode se falar? Porque é do samaritano. Mas a razão é somente essa? Não. E vá nas entrelinhas e você vai ver. Samaritano é como se fosse uma linhagem, é a linhagem mista, e o judeu, que é a linhagem pura, né? Pura, olha assim e diz, não, nós somos puros, nós não podemos, né, nos misturar com vocês, né? Veja que um ranço histórico desse se perpetua, passa por mais de 700 anos até chegar na época de Jesus. Período babilônico, sim. Outro período, daqui a pouco eu volto, período persa. Olha, no período persa, no momento o império, vamos lá para a nossa tela, no momento o império que mais está se destacando agora é a Pérsia, né? Profetas Ageu, profeta Zacarias, profeta Joel, profeta Abias, profeta Malaquias, né? Só Obadias que dirige a sua profecia a Edom, mas o restante é tudo a Judá. Todos eles a Judá. Deixa eu só voltar. Eu disse a vocês que abrisse a Bíblia lá no livro de Amós, capítulo número 4. Vamos lá para o versículo 12. Vamos interagir. Eu quero Bíblia aberta, porque nós estamos distantes, né? Fisicamente, né? Mas em voz e imagem nós estamos perto. Aí eu quero vocês com a Bíblia aberta. Vamos fazer uma análise aqui, pegar como amostragem o que é que os livros proféticos têm realmente a nos dizer. Livro de Jonas, somente uma amostra. A gente vê a misericórdia de Deus indo a favor dos mais terríveis pecadores. Nosso irmão lá de São Lourenço mencionou muito bem, e eu mostrei a você a questão da guerra psicológica que o próprio o povo assírio fez. Amós. Quando eu leio Amós capítulo 4, versículo 12, que é bem conhecido, né, na pregação, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Bem, veja onde eu quero chegar. Portanto, é uma palavra conclusiva da língua portuguesa. Significa que tem alguma coisa lá atrás que eu e você nós precisamos analisar. Quando eu vejo o capítulo 4 e o versículo 4, observe bem: vinde a Betel e transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedade, e apregoais sacrifícios voluntários, publicai-o, porque disso gostai, ó filho de Israel, diz o Senhor Jeová. A partir do versículo 6, eu vou ler, conte e passa aqui para nossa amiga Luciana. Tem uma frase que eu vou destacar, para você entender o portanto. Eu vou destacar a frase, deixa eu só ler o versículo e destacar a frase, e você localiza no transcorrer do capítulo 4. Por isso, versículo 6, por isso, também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Esta expressão, contudo, vocês não se converteram a mim. Localize aí no seu texto quantas vezes aparece no capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4. Enquanto você vai localizando, deixa eu lhe dizer o que é que o versículo 6 está querendo dizer para a gente. Olha, eu mandei limpeza de dente, ou melhor, eu fiz vocês passar fome. Em outras palavras é isso. Vocês andaram errante de uma cidade para outra cidade, e vocês não encontraram pão, vocês não comeram, e mesmo assim, com esse sofrimento, mesmo dentro desse sofrimento, vocês não se converteram. Você está lembrado daquela frase que é até uma máxima, né? Aí, quando Deus acosta, o indivíduo se volta para Deus, né? Mas aqui não está funcionando não, viu? Com o Reino do Norte, que não está funcionando. Versículo 6 diz: eu dei limpeza de dente a vocês. O que é que aconteceu? Eu fiz vocês passar fome, porém só tem um problema. Quer dizer, eu acochei vocês, mas vocês não se converteram a mim.
1. Será que já tem alguém, já localizou todas? Polo Palmares, 4. Olha, Palmares já localizou 4. Vamos ver se tem mais. Olha o versículo 7. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e outra não, e não fiz chover sobre um campo e outro não, mas o outro sobre o qual não choveu, secou. Veja que o texto quer passar é isso. Em cima teve fome, mas na fome o povo não se converte. Versículo 7. Teve sede, mas o povo também não se converte. Olha o versículo 8. E andar errante 2 ou 3 cidades, andaram por cidade em cidade, indo a outra cidade, beberam água, para beberem água, mas não se saciaram. A sede não parava. Contudo, olha o 2, vocês não se converteram a mim. Veja que essa expressão vai se repetir. Palmares já localizou 4, não foi? Sim. Palmares localizou 4. Vamos ver se os demais estão tudo certo. Versículo 9. Né? A gente localizou 1, localizou 2, vamos localizar 9. O versículo 9. 3. Olha. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. Né? A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi toda consumida pela locusta. Contudo, não vos converteste a mim. Ó, versículo. A terceira expressão. Está percebendo aqui que os castigos é violento, viu? Que é locusta, não é gafanhoto. O gafanhoto, ele come o estalo, a locusta não. Quebra a mesma raiz, mata a raiz. O castigo foi pesado. Petrolina e São Lourenço 5 vezes. Olha, Petrolina e São Lourenço 5 vezes. Vamos em 3. Abreu e Lima 5 vezes. Abreu e Lima, Deus abençoe os irmãos de Abreu e Lima, 5 vezes. Olha o versículo 10. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada. Perceba que os castigos aqui só são violentos mesmo. A expressão locusta do versículo 9 mata na raiz. Não é gafanhoto que tira somente as folhas, não. Olha o versículo 10. Matei os vossos jovens. A última parte do versículo. Contudo, vocês não se converteram a mim. 4. Estou anotando também. Ao versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do fogo. Contudo, vocês não se converteram a mim. 5 vezes. A expressão, no capítulo 4, vocês não se converteram a mim, a expressão é recorrente 5 vezes. Vamos completar o nosso raciocínio? Quando chega no versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-se. Já deu para perceber onde eu quis chegar, né? Deus saiu acolchando e o povo não se converte, né? Ele disse, limpeza de dente, o povo não se converteu. Falta de pão, o povo não se converteu. Falta de água, o povo não se converte. Mata o povo a espada, não se converte. A locusta vem, não se converte. Já que vocês não se converteram, então prepara-te. A gente vai se encontrar. Eu me encontrarei com vocês. Capítulo 4, versículo 12 de Amós. É mensagem de juízo. Deus está dizendo, prepara-te que o encontro que eu vou ter com vocês é um encontro de juízo. Aí prepara-te, Israel. Por quê? Prepara-te. Para te encontrar com o Senhor teu Deus. Eu vejo o versículo 13. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara o homem qual é o seu pensamento. O versículo 13, na verdade, está descrevendo com quem Israel vai se encontrar. Deus te prepara para te encontrar com Deus. O Deus com quem tu vai se encontrar é esse. Ele aplana monte. Ele muda o caminho do vento, né? Ele declara o homem qual o pensamento tem. É com esse Deus que Israel vai se encontrar. Está percebendo que aqui não é uma mensagem para o pecador, aqui é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para Israel que a gente usa. Nesse encontro, o que é que ia acontecer nesse encontro? Capítulo 3, versículo 12. Por quê? Capítulo 3, versículo 12 mostra
o resultado do encontro, né? Capítulo 4 e o capítulo 4 por diante mostra o porquê esse encontro foi necessário. Ao capítulo 3, versículo 12 de Amós: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, um pedacinho da ovelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no campo da liteira e na barra do leite. Deus se utilizando do profeta, mensagem de juízo. Mas capítulo 5, versículo 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Percebeu a mensagem de juízo? Percebeu que o encontro aí é um encontro de juízo, uma prestação de conta na íntegra. E agora Deus está usando o profeta: viva, faça o correto. Temos uma pergunta do Paulo Abreu e Lima, do aluno Naildo: juízo e exortação é a mesma coisa? Não. A mensagem de juízo já é uma mensagem de condenação séria, né? Já é uma mensagem definitiva, né? A exortação, na verdade, pelo significado real do termo, é chamar a pessoa a atenção. Exortar, que significa isso? Chamar a pessoa a atenção, né? Dizer, faz o que é certo, né? Deixar mais claro. É você chamar a pessoa e aconselhar sério, dizer, faça o que é certo. Se você quer prosperar, faça o que é certo. A mensagem de juízo, não. A mensagem de juízo já vem determinada. Vai acontecer assim. Já está determinado, o que está determinado vai acontecer dessa maneira. Claro, estou falando de um juízo duro, né? Um juízo de corte. Essa é a mensagem de juízo. E agora a exortação não. A exortação é chamar a pessoa, que esse é o significado real da palavra latina, exortar. Significa chamar para conversar realmente sério com a pessoa. É assim, na exortação ainda existe uma chance, né, do indivíduo se arrepender e voltar a fazer o que é correto, né? Na mensagem de juízo é como se todas as chances já tivessem sido esgotadas, na verdade. Mas lembre que mesmo na mensagem de juízo, em Amós, quando chega no capítulo 5, versículo 4, o amor de Deus está lá presente. Buscai o bem, não faça o mal. Tem mais alguém? Tem a continuação da pergunta. Então, exortação é uma advertência. Advertência. Em caso de a exortação não servir. É uma advertência em caso da exortação não servir. Juízo. O Senhor entra com o juízo? Juízo. Deus adverte, uma advertência. Fale, numa advertência, chamando a pessoa à responsabilidade. Isso é exortar. Né? A advertência chama a pessoa à responsabilidade. A advertência não está servindo, aí vem, infelizmente, vem o juízo de Deus. A advertência não serve, vem o juízo, infelizmente. Mas o senhor está correto nessa observação, ok? Deixa eu ver. Jonas, Amós, eu queria destacar esse Amós. Vamos caminhar um pouquinho nesse slide. Ok, caminhar um pouco nesse slide. Categoria, já são 4h25 e eu quero falar sobre crítica bíblica para a gente. Em geral, a mensagem dos profetas, irmão, mostra a vontade de Deus, né? Mostra o juízo de Deus, mostra também a sua grande misericórdia e sempre pede uma reação do pecador em favor de Deus. Vocês perceberam isso nos versículos que nós lemos, feito Amós capítulo 4, versículo 12, né? Eu sei que é uma interpretação talvez diferente daquelas que a gente escuta. Geralmente a gente pega o capítulo 4, versículo 12 e aplica para a pessoa que não é crente, né? Não é crente. Mas quando se vem realmente para o texto, se vê que essa mensagem tem o endereço certo. Chama-se Israel e o encontro ali não é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. O encontro ali é uma mensagem realmente de juízo, né? Textualmente falando, indo para o texto, é isso aqui. Vamos lá para o nosso slide. Tem mais classificações de profecias.
Há duas categorias amplas de profecias bíblicas. Primeiro, messiânicas e não messiânicas. Profecias messiânicas relacionadas ao esperado Messias e Salvador judeu. Cada uma foi cumprida literalmente na vida, morte e ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. Referente ao Messias, tem lá algumas. Olha, aqui tem pouco em relação àquilo que os irmãos de Palmares, sinceramente, em relação àquilo que os irmãos de Palmares encontraram, o que eu relacionei é mínimo. Você encontraram 312, eu só relacionei, mas também um exemplo, né? Um exemplo das profecias não messiânicas. As profecias não messiânicas. Outras profecias bíblicas não são específicas e preditivas. A seguir temos Daniel. Eu vou comentar depois, Daniel. Só chamar a atenção de vocês para uma... Pronto, ok, é isso que eu queria aqui. Cá. Confiabilidade das profecias. A gente volta para aqueles slides, viu? Eu vou voltar para os slides. Eu quero só adiantar para não perder aqui a ideia que eu estou tendo. Em toda a Bíblia tem 1817 predições, ou melhor, profecias na Bíblia. 1239 no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. Onde é que se encontra isso? Enciclopédia de Profecias Bíblicas. Esse material, infelizmente, está em inglês, mas nós cremos que no futuro alguém vai traduzir, que é um material muito bom. Realmente o autor dele, John Barton, ele faz ele relaciona, ele coloca mesmo no papel 1817 profecias bíblicas. No Antigo Testamento, 1239, e no Novo Testamento, 578. Novo Testamento. Para quem não domina a língua inglesa, mas tem uma coisa boa a nosso favor. Essa informação está na Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Essa já está traduzida em língua portuguesa, já vai fazer um bom tempo que está aí no cenário. Tá? Pronto. Eu vou adiantar, mas eu volto, porque é isso que eu queria falar sobre as profecias messiânicas, né? Dessas profecias que nossos irmãos de Palmares encontraram, 312, e os irmãos lá de São Lourenço também, e os demais, né? Palmares porque localizaram praticamente todas. Então, eu citei aqui dois matemáticos, Floyd e Hamilton. Vamos lá para a tela? Stoner, dois matemáticos, está aí na sua tela. Eles afirmam que no Antigo Testamento 332 predições diferentes que se cumpriram literalmente em Cristo. Floyd e Hamilton. E tem Stoner, a probabilidade de 8 profecias se cumprir em um homem é de 1 em 10 elevado a 17. Vou explicar, não se desespere. Eles foram citados que na verdade eles são da comunidade científica lá dos Estados Unidos, todos eles são matemáticos, são das grandes universidades. Em Cristo se cumpriram 332 profecias. Bem, vamos voltar aqui para mim. O que foi que esses matemáticos fizeram? Para falar das profecias messiânicas, não messiânicas. A gente já sabe o que é messiânica e não messiânica. Bem, o que foi que esses dois matemáticos fizeram? Também são cristãos. São os Estados Unidos e tinham que provar cientificamente que as profecias se cumprem em Cristo. Ele está dizendo o seguinte: existem 332 profecias que se cumprem em Jesus. Até aí, glória a Deus. Mas um detalhe que eles trazem é o seguinte: se 8 profecias, somente 8 profecias, para se cumprir em um único homem, a probabilidade matemática disso acontecer é de 10 elevado a 17. O que é que significa isso? Imagine o número 1 e atrás do número 1, 17 e 0. Vamos comigo? 1 e 0, 10. 1, 2, 0, 100. 1 e 3, 0, 1000. 1 e 17 e 0, quanto? Alguém pode me responder? É o número de possibilidade.
McDowell, né, no livro Evidências que Exigem um Veredito, ele diz uma coisa interessante para a gente entender essa probabilidade das profecias se cumprir em Cristo. Ele diz assim: imagine todo o estado do Texas, né, que é semelhante ao estado de São Paulo, né, em território, cobertos por moeda acho que é $1 que eles falam, cobertos por moedas, numa altura de 60 centímetros. Pegue uma dessas moedas, pinte de vermelho, jogue no meio desse grande estado, mexa tudinho, vende os olhos de uma pessoa, mande percorrer todo o estado e diga assim: na primeira tentativa para você encontrar essa moeda. Isso é praticamente impossível. Pronto, então essa é a possibilidade de 8 profecias se cumprir em um homem. Em Cristo não se cumpre 8, em Cristo se cumpre 332. Quer dizer, tem maior prova de que Jesus é o Cristo? Não. Quem está dizendo isso aqui não é mais o teólogo. Quem está dizendo aqui são 2 grandes matemáticos, provando que cientificamente dá para se provar, ou melhor, matematicamente é provado que as profecias se cumprem em Jesus, né? Quem quiser mais detalhes, se for possível, tem o livro Evidências que Exigem um Veredito. A CPAD, por sinal, lançou ele. Eu tenho ele na versão antiga, mas a CPAD já vai fazer, na verdade, um mês que já lançou ele, todo reformulado. Tem muito mais dado, muito mais evidência sobre o Antigo Testamento. Ok? Deixa eu só voltar ao nosso slide. Ok. Profecias não messiânicas, né? Exemplo claro de profecia não messiânica, Daniel capítulo 2, versículo 37 a 42, que fala da sucessão dos grandes reinos mundiais, e Ezequiel capítulo 36, versículo 33 a 35. Ok, vamos para a tela, que eu quero só chamar a atenção de vocês. Eu não vou entrar em casos específicos, eu só queria um feedback de vocês. Essa imagem que eu estou transmitindo, dá para você ler? Sei que a letra está pequenininha. Se não der, eu passo para a imagem seguinte, que é uma imagem bem maior. Só queria um feedback de vocês, né? Oi. Bem, vou dar continuidade. Se tiver um feedback positivo, eu agradeço, viu? Que são aquelas profecias não messiânicas, né? Ok, pronto. Deus abençoe. Eu coloquei 2 imagens que falam realmente sobre o mesmo assunto, que é essas visões de Daniel, e tem a outra também que é maior, você pode ver, ela está bem grande, né? Eu já vou colocar essa aqui, se essa daqui, essa primeira não funcionar, mas a segunda já funciona. Profecias não messiânicas. Um exemplo clássico é o exemplo de Daniel. Daniel profetiza a sucessão dos grandes impérios, né? Aí você pode ver a imagem daquela grande estátua, a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, né, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, cada uma representando os grandes reinos que iam acontecer depois da Babilônia, né? Aí vem Babilônia, Medo-Persa, a cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata, Medo-Persa, e o ventre e quadris de bronze, o reino grego, e as pernas de ferro, Roma. E existe um detalhe aqui, olha, isso é profecia certa. Vamos voltar aqui para mim. Olha, sabe qual é um dos grandes problemas dessa profecia? Eu não vou entrar no mérito da profecia, dessa profecia em si, porque isso é uma coisa para ser vista lá em escatologia, viu? Mas a profecia de Daniel, capítulo 2, na verdade, dessa visão que é uma profecia, é tão certa, tão específica, que a teologia contemporânea, né, que não compartilha dos mesmos elementos de fé que a nossa, né, na mente da teologia contemporânea, Deus não se revela de forma sobrenatural a homem nenhum, né? Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles acreditam que a Bíblia simplesmente torna-se
de acordo com a necessidade da pessoa. Os teólogos contemporâneos chegam ao ponto de dizer que o livro de Daniel foi escrito muito depois da existência de Daniel, que não foi Daniel que escreveu. Por uma razão bem clara, porque como é que alguém poderia ter noção tão clara, né, da sucessão desses reis? Se você abre sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2, é interessante como ele fala do Império Medo-Persa, das características de cada império que tem. Então, quer dizer, a teologia contemporânea, infelizmente, não encara a Bíblia como palavra de Deus, né? E não crê que Deus se revela de forma sobrenatural nas pessoas, mas nós acreditamos. O texto de Daniel é antigo, é muito antes desses impérios aparecer, de maneira que o texto bíblico confirma realmente a profecia. Vamos lá para a nossa tela, temos mais coisa para a gente comentar. Está aí bem grande, né? Cabeça de ouro, prata, bronze, e referindo-se ao Império Romano, né? São as pernas de ferros que se alongam e os pés que são de barro e misturado com ferro. Na verdade, que mostra uma certa fragilidade e que no final disso tudinho vem uma pedra cortada sem mão e quebra toda essa estátua e um grande reino acontece. O que é que a profecia está me dizendo aqui? Ora, cabeça de ouro e o restante, se o restante está acontecendo, né? Se o restante aconteceu, feito o Império Medo-Persa, a Grécia e o Roma, como realmente aparecer, então está muito perto de Jesus voltar. Esses campos verdes que os senhores estão vendo aí refere-se àquela profecia lá em Ezequiel, que diz que o deserto seria realmente verde e seria próspero. Quem está vendo aqui, isso é uma parte do deserto de Israel. Bem, não parece deserto, mas é um deserto, né? Em qual sentido? É um deserto com verde. Mais uma parte do deserto de Israel com plantações de tamareira. Lá atrás, também muito produtivo. Ok? Deixa eu só mostrar, vim aqui para a gente conversar um pouquinho. As profecias não messiânicas, elas são tão precisas que assombra, né? Assusta. E assusta até mesmo os inimigos da Bíblia. Eu trouxe o caso de Daniel, trouxe o caso aqui dos Campos Verdes, lá em Ezequiel, mostrando que todo aquele deserto de Israel seria próspero. Quer dizer, irmãos, aqui no Nordeste, no sertão, me permita, aqui no sertão, se consegue tirar água a 100 metros de profundidade, né? Diz que até 100 metros se consegue tirar água e água boa. Em Israel, eles tiram água com 1000 metros de profundidade de água boa. Em pleno calor do deserto, você vê pastagens incríveis, né? A profecia se cumpriu exatamente. Outro exemplo de um cumprimento profético é Naum. Ele chega em casa, lê o livro de Naum, que combate severamente Edom, e diz assim: Edom estará deserta. Até hoje o território de Edom está deserto, né? Se essas profecias se cumprem, e a próxima que fala da volta dele? Vale a pena a gente pensar, né, seriamente sobre isso. Observe que quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a coisa não fica mais difícil, não fica mais fácil, mas fica como, irmão? Fica mais séria, né? Muito mais séria, ok? Tem alguma pergunta? Eu quero passar para o nosso slide. Temos sim, mas antes eu queria lembrar os monitores que a chamada será aberta às 4h50 para marcação e frequência dos alunos. Ok. Paulo Abreu Lima, do aluno Amauri. Está demonstrando que no livro de Jonas nós observamos o Senhor exortando a Jonas por algumas vezes e depois executando o juízo pela desobediência. Também cita Jó 33:14 como exemplo. Correto, né? Como a gente já falou lá atrás, né? Jonas, ele é Deus exorta, né? Você leu o capítulo 4 mesmo, capítulo 4, acho que ali não é nem mais uma exortação, dos versículos 6 por diante, né? Já é
um diálogo que Deus tem tentando convencer o profeta, tentando abrir os olhos, né, do profeta, quando faz crescer uma bobreira sobre ele. Depois o bicho de noite vem e mata, e Jonas começa a sofrer por uma bobreira que não era dele, né, que ele não plantou. Vamos lá, confiabilidade das profecias, falando mais das evidências, né? Está aí na sua tela. Veja que é assombroso o cumprimento das profecias, né? Daniel, estou trazendo o exemplo de Daniel, trouxe o exemplo de Ezequiel sobre o deserto, e agora Ciro, rei da Pérsia, Isaías 44, 24 a 28, a destruição de Tiro, né? Centenas de anos antes de Tiro ser destruído, Ezequiel profetizou: Tiro será destruído. E a coisa que mais impressiona é justamente Ciro, rei da Pérsia. Olha, Ciro, rei da Pérsia, 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías profetizou que Ciro ia nascer, ainda disse o nome dele, Ciro. É de uma maneira que essa profecia hoje ela é encarada da seguinte maneira, pelos teólogos contemporâneos. Os teólogos contemporâneos dizem: é impossível, Deus não se revela. É o teólogo contemporâneo, estou dizendo, da teologia contemporânea. Deixa eu explicar melhor, da teologia contemporânea, né? Que não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus como nós acreditamos, que é simplesmente um artefato histórico. É de uma maneira que eles dividem Isaías assim, em 2 livros, né? Proto-Isaías, Deuteuro-Isaías, dizendo assim: é impossível um homem normal saber o que é que vai acontecer daqui a 150 anos. Então esse livro foi escrito no período que Ciro já existia. Olha, quando se analisa Isaías, o livro de Isaías é muito antigo, tão antigo quanto a própria profecia, de uma maneira que o texto ele é verídico, né? A afirmação da teologia contemporânea não, em nenhum momento se firma como verdade. Vamos lá para a nossa tela, temos mais coisa para a gente comentar. Destruição de Edom, está lá em Jeremias capítulo 49, versículo 16 e 17. Deserta até o dia de hoje. Nós já vimos isso aqui. Floyd Hamilton e Stoner, né? As profecias que se cumprem em Cristo. O cálculo matemático muito interessante, viu? Quem tiver oportunidade, né? Tiver oportunidade e condições, faça um esforço. Livro é investimento, livro não é gasto. Evidências que exigem um veredito de Joe McDowell, está sendo vendido na CPAD, está em versão nova, não é mais somente um volume, são 2. Pronto, profecia e crítica bíblica. Definição: a palavra crítica, quando aplicada à Bíblia, significa apenas o exercício do discernimento. Teólogos conservadores e não conservadores fazem 2 tipos de crítica bíblica: baixa crítica e alta crítica. Padre francês Richard Seymour foi o primeiro a usar o método científico e método crítico e racionalista para estudar as escrituras. Só avançar, 2 tipos de crítica: a baixa crítica, que lida com o texto, e a alta crítica, que trata da fonte. A maioria das controvérsias relacionadas à crítica bíblica envolve a alta crítica. Tem alguma pergunta? Professor Paulo Palmares pede para que o senhor repita o nome do livro. Ah, certo. Deixa eu voltar aqui na minha tela, porque eu já mostro até o ano dele, viu? Rapidinho. Pronto. Livro: Evidências que exige um veredito. Quando você baixar o slide, vai estar aí dizendo assim: Editora Candeias, São Paulo, porque esse é o livro que eu tenho, viu? Hoje a CPAD é o mesmo livro, a CPAD já editou ele, vai fazer um mês, que é lançamento, um mês. É o mesmo autor, é o mesmo livro, só que ele agora está, deixa eu só corrigir, ele está em um único volume, né?
e está todo retrabalhado graficamente, tem mais informações. Agora ele está pela editora CPAD, né? O primeiro mesmo foi editado pela editora Candeia, mas o conteúdo, irmão, é o mesmo. É de Joe McDowell, viu? É um livro fabuloso. Essas aulas que eu preparo no slide, eu tenho uma coletânea de livros de Antigo Testamento, né? A gente sai selecionando os melhores, porque toda informação que eu coloco no slide, eu acho que vocês já perceberam quando vocês baixam os slides, toda informação que eu coloco no slide, embaixo eu coloco a referência. Quer dizer, essas frases não são minhas, são de autoridades na área, né? Quer dizer, eu posso colocar alguma coisa minha, mas o correto mesmo no ambiente acadêmico mesmo é a gente ter fontes literárias confiáveis para fundamentar, né, não só a aula, mas qualquer informação que a gente vai dar dentro do ambiente acadêmico. Faça um esforço, compre, é um material muito bom, viu? O Polo Aliança, os alunos estão perguntando pelo link para enviar a atividade de hoje. A atividade de hoje, o link, eu acredito, irmão, que seja pelo fórum. Eu tenho recebido as atividades de vocês pelo ambiente virtual, viu? Acho que não é link específico, acho que é pelo ambiente virtual mesmo que eu recebo as atividades, né? Só tem uma atividade que a gente não recebeu, que não vai receber pelo fórum, né? Que é justamente a gente fez hoje aqui, a questão dos versículos, viu? Mas a atividade que eu vou propor hoje é pelo ambiente virtual de vocês, da mesma maneira como vocês mandaram a outra atividade, viu? Pelo ambiente virtual eu vou, baixo, analiso e depois dou a pontuação, ok? Sim, tem um livro também que é bom que vocês puderem comprar, irmão, façam é possível, viu? Tem uma livraria, eu não gosto de fazer comercial, né? Claro que nem sou pago para isso, né? Mas eu tenho que mostrar aos alunos, assim, os melhores caminhos, né? Eu acho que algum de vocês, não sei se vocês sabem, é a editora Livraria Erdos, que é pela internet, né? Erdos, você coloca lá erdos.com.br, tem toda a livraria, você faz um cadastro lá na livraria. Todos esses livros que eu coloco no slide, que vocês veem na parte de baixo mesmo, lá na parte de baixo, quando vocês baixam os slides, esses livros, a maioria desses livros eu comprei justamente pela livraria Erdo, que ela não existe fisicamente, né? Ela existe de forma virtual, né? E até hoje, graças a Deus, nunca deu problema. Por sinal, eu tenho comprado livros muito barato realmente deles, até com 40% de desconto. Erdos, viu? Erdos, E-R-D-O-S, Erdos, coloca lá no Google e você tem uma infinidade de material sobre o Antigo Testamento. Ok, vamos lá para a nossa tela. Tem um assunto que eu quero falar com os senhores aqui. Pronto, isso aqui mesmo. Crítica. Quando se fala em crítica bíblica, como eu disse logo no início da aula, não olhe com um olhar negativo, né? Vamos olhar com um olhar equilibrado. Existe tanto teólogo conservador como teólogo contemporâneo, né, da teologia contemporânea. O conservador é aquele que acredita que a Bíblia é a santa, inspirada palavra de Deus, que ela não contém nem se torna, ela é a palavra de Deus, como eu acredito piamente nisso aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus. Teólogo conservador. Teólogo moderno, ela se torna ou ela contém, coisa desse tipo, né? Tanto um quanto o outro fazem uso da crítica, só que ela é dividida assim: a baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica bíblica, ela trabalha com o texto, né? Ela quer saber quem foi o autor, ela quer saber qual foi o ano que o livro foi escrito, quais são as particularidades, a questão literária, que veja que eu trabalhei com vocês aqui os livros sapiensais mesmo, a questão do paralelismo mesmo, que não é uma coisa própria de Israel, não foi Israel que criou o paralelismo, era uma coisa que já existia na época. Canaã fazia uso, o território cananeu fazia uso do paralelismo, o território egípcio fazia uso do paralelismo. O que Israel faz é simplesmente importar forma, mas não conteúdo. O conteúdo é divino. Então, a baixa crítica se preocupa com isso aí, né? Agora, a alta crítica,
ela é destrutiva, porque ela já trabalha com o pressuposto de que a Bíblia não é palavra de Deus, é simplesmente um artefato histórico construído ao longo do tempo e que tem um bocado de falha, né? Porque eu coloquei isso aqui em relação à profecia? Eu mostrei a vocês que existem versículos bíblicos, existem profecias que foram ditas lá atrás e que se cumpriram ao longo da história, literalmente, né? Como a autocrítica não consegue explicar, a válvula de escape dela, né, que não funciona, na verdade, é dizer o seguinte: esse livro foi escrito depois que o evento aconteceu, porque homem nenhum tem capacidade de antever o futuro. Claro, o homem não tem, mas Deus dá condições em momentos específicos para o homem ver o futuro. Então, o exemplo disso aí é o Estado de Israel, Ciro, rei da Pérsia, e os grandes impérios. Okay? Então, a baixa crítica, ela é útil para o teólogo, porque vai trabalhar com data, vai trabalhar com evidência, a característica literária do texto, é coisa que enriquece o texto, vai trabalhar com princípios de hermenêutica. Quando eu falo de baixa crítica, eu não estou reduzindo, eu não, né? A maioria dos teólogos, quando fala de baixa crítica, não é porque está reduzindo o valor. Baixa crítica porque ela trabalha justamente no plano do texto, né? E acreditando na Bíblia como a palavra de Deus. Tem mais alguns detalhes para nós visualizarmos. Tem aqui 10 minutinhos. Opa! Vamos lá para o nosso texto. Deixar bem definido aqui. Vamos lá para a nossa tela. Deixar bem definido aqui mesmo, para ninguém sair com dúvida concernente a essa alta crítica, né? Que a baixa crítica serve para mim, para você que é teólogo. A alta, eu tenho que ser claro, não serve nem no ambiente pentecostal, nem no ambiente conservador. Essa abordagem, em geral, emprega uma pressuposição antissobrenatural. Além disso, a crítica negativa normalmente aborda a Bíblia com desconfiança equivalente a um preconceito do tipo culpado até que se prove o inocente. É um campo complicado quando se entra para o lado da crítica bíblica, meus queridos irmãos, da alta crítica bíblica, porque não se acredita no poder sobrenatural de Deus. Isso, olha, para a gente conversar um pouco, muitos livros, eu acho que já foi contemplado aqui no Testamento 1, né? Só rapidamente, quando se estuda o Pentateuco, existe uma série de questões referentes ao Pentateuco, por exemplo, e os teólogos contemporâneos, os teólogos modernos, né? Esses modernos teólogos dizem que o Pentateuco foi baseado em 5 fontes diferentes, escrito em épocas diferentes, né? Teve um teólogo mesmo que disse que o capítulo 1 de Gênesis foi escrito num período e o capítulo 2 escrito 3 séculos depois. Quer dizer, baseado em quê? Esse é o grande problema. Baseado em quê? Baseado numa simples opinião, porque não existe evidência. E até mesmo eles admitem que não há evidência para mostrar essa lacuna, né? Esse capítulo 1 de Gênesis escrito numa época e o capítulo 2 escrito posteriormente numa época bem mais distante. Realmente não existe, né? Veja que é totalmente anti-sobrenatural. Vamos lá para a nossa tela. Nós já estamos bem pertinho de concluir. Eu quero falar sobre o nosso exercício, valendo a nossa nota. Está aí na sua tela. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números, capítulo 23, versículo de número 19. Nós vamos finalizar a aula da gente com esse versículo aqui. Deus não falha naquilo que promete. Deixa eu só adiantar aqui a questão da atividade. Eu acho que deve estar pequeno para vocês, mas vocês vão baixar, também não tem problema, né? Eu leio aqui. O que é que eu vou querer?
valendo a nossa nota, tem 5 minutinhos para eu concluir a aula aqui. É o seguinte, leia a página 209 até a página 209, conheça melhor o Antigo Testamento, vocês têm ele já em mãos, né? Na verdade já baixado, e faça uma análise sobre a função dos profetas no Antigo Testamento. O que é que eu quero como última atividade, vamos aqui para mim, deixar isso bem claro, o que é que eu quero como última atividade, a última atividade da disciplina de Antigo Testamento 2, valendo nota. Eu quero que vocês façam uma dissertação baseado na leitura do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento. Pode utilizar o slide, não tem problema, porque o slide também é baseado em cima do livro. Faça uma dissertação sobre a função dos profetas no Antigo Testamento, né? Não se limite só a reproduzir o que está lá no slide, não. Escreva mais, escreva bastante, né? Deixe Deus lhe usar na caneta, né? Deixe Deus lhe usar na frente do computador. Então, nossa última atividade, vejam, é simples, a nossa atividade não tem muita dificuldade, não. Só vai requerer um pouco de leitura, é só organizar o pensamento, qual a função do profeta no Antigo Testamento. A partir daí, acrescente com versículo bíblico, acrescente, se quiser trazer um exemplo de um livro, como eu tracei aqui para vocês, de Amós, de Jonas, de Isaías e de tantos outros. Pode colocar no seu texto e nós vamos pegar esse trabalho aqui, atribuir nota a ele, já tem um primeiro trabalho, aí soma os dois, divide, dá a média final, né? Quem ganhou um pontinho a mais foi o pessoal de Palmares, ganhou só um ponto a mais, mas em nenhum momento desmerece nenhum outro polo, não, sabe? Em outro polo. E aqui, meus queridos, eu quero agradecer a vocês, viu? Pela paciência, pelo carinho, pela compreensão, né? Nós somos limitados. Também digo a vocês, da mesma forma que para vocês é novo o EAD, né? O EAD para vocês é novo como aluno, para a gente também é novo como professor. Então, as falhas nós estamos fazendo o possível para corrigir, viu? Se a gente cresce, um ambiente de sala de aula é um ambiente de crescimento, um ambiente de construção. Eu lamento não poder ter tirado todas as dúvidas, mas eu acredito que contribuir com o crescimento de vocês, que é o mais importante, né? É a gente contribuir com o crescimento dos irmãos em Cristo Jesus. Eu acredito em Deus. Se for a vontade de Deus, se for a vontade do nosso amado pastor, presidente Tito José Alves, o homem que eu tenho o maior respeito e a maior admiração, digo com todo prazer, meu pastor e a direção da STADEB, um dia a gente se encontra em algum culto no Tempo Central, e se Deus der a oportunidade, talvez em outra disciplina a gente se encontre, né? Se for a vontade de Deus, se o seminário precisar, em outra disciplina aqui mesmo pelo EAD, talvez a gente venha aqui, se encontre, né? E no futuro a gente vai estar junto para dar um abraço em todos vocês, né? Tem algum aviso? Agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Eu aguardo o trabalho, viu? Aguardo o trabalho, passa esse trabalho para a gente poder atribuir as notas de vocês e poder dar a aprovação. Deus ajude, um abraço a todo mundo, em nome de Jesus, aos irmãos de Palmares, aos irmãos de São Lourenço, aos irmãos ali que estão ali em Oricuri, aos nossos irmãos lá de Abreu Lima, né? Deus abençoe. Não estou lembrando agora dos outros polos, mas recebam também nosso abraço e o nosso carinho. Em nome de Jesus, lembrem, vocês têm um amigo de oração também, que é a minha pessoa. Deus abençoe.